Você já parou para pensar por que o Brasil, com toda a sua riqueza natural e cultural, ainda não é um país de primeiro mundo? É intrigante como uma nação com tanto potencial ainda enfrenta tantos desafios. A resposta para essa pergunta é mais complexa do que parece, envolvendo fatores históricos, sociais e econômicos. Vamos explorar juntos os caminhos que levaram o Brasil a esta situação e descobrir como podemos transformar esses obstáculos em oportunidades para um futuro melhor. Conhecimento é poder, e entender o que impede o Brasil de alcançar seu verdadeiro potencial é o primeiro passo para a mudança. Histórico de classificação global. Na época da Guerra Fria, o mundo estava dividido de uma maneira bastante peculiar. Havia o primeiro mundo, composto pelos países capitalistas desenvolvidos, liderados pelos Estados Unidos. Do outro lado, tínhamos o segundo mundo, formado pelos países socialistas, liderados pela União Soviética. E, claro, o terceiro mundo, que incluía os países não alinhados e em desenvolvimento. Esses termos, criados para simplificar a geopolítica da época, ainda influenciam nossa percepção do desenvolvimento global até hoje. Com a queda do Muro de Berlim em 1989 e, posteriormente, a dissolução da União Soviética em 1991, essa divisão começou a perder sentido. O mundo não era mais bipolar. Muitos países do antigo segundo mundo começaram a transitar para economias de mercado, enquanto os do terceiro mundo buscavam desenvolvimento acelerado. A nova ordem mundial trouxe consigo uma necessidade de reclassificação, pois os antigos termos não mais refletiam a realidade dinâmica dos países. Na prática, essas mudanças significaram uma reavaliação de como medimos e entendemos o desenvolvimento. Países antes vistos como parte do terceiro mundo, como o Brasil e a Índia, começaram a emergir como potências econômicas regionais. Por outro lado, algumas nações do antigo segundo mundo enfrentaram dificuldades na transição para o capitalismo. Esta nova fase da globalização trouxe consigo tanto oportunidades quanto desafios imensos. Para ilustrar, pense no Vietnã, um país que fazia parte do segundo mundo, enfrentou uma dura guerra e hoje é uma das economias de mais rápido crescimento no Sudeste Asiático. Ou então o Brasil, que mesmo com suas complexidades e desafios internos, possui uma economia diversificada e é um player significativo em várias cadeias produtivas globais. A transformação desses países demonstra a flexibilidade e resiliência que alguns conseguiram desenvolver após a Guerra Fria. Ainda assim, essa evolução não foi homogênea. Muitas nações ficaram para trás, presas em ciclos de pobreza e instabilidade. Isso nos leva a refletir sobre a importância das políticas internas e da governança na trajetória de um país. A capacidade de um governo de implementar reformas econômicas, investir em educação e infraestrutura é crucial. Um bom exemplo é a Coreia do Sul, que de uma nação devastada pela guerra, transformou-se em uma potência tecnológica e econômica em poucas décadas. Então, ao olharmos para trás e vermos como as antigas classificações evoluíram, percebemos que o desenvolvimento não é linear. Ele é cheio de altos e baixos, de vitórias e derrotas. E é exatamente essa dinâmica que nos prepara para entender melhor os critérios de desenvolvimento que utilizamos hoje, como o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, que veremos a seguir. Critérios de desenvolvimento. O Índice de Desenvolvimento Humano, ou IDH, é uma ferramenta fascinante usada pela ONU para medir o progresso dos países de forma mais holística. Diferente de outros indicadores que focam apenas na economia, o IDH leva em consideração três dimensões principais: a renda per capita, a expectativa de vida e o grau de escolaridade. Isso nos dá uma visão mais completa do bem-estar e da qualidade de vida das pessoas. A renda per capita é uma medida importante, mas isoladamente não conta toda a história. Imagine dois países com a mesma renda média, mas um com desigualdade extrema e outro com distribuição de renda mais equitativa. A qualidade de vida é drasticamente diferente. A expectativa de vida também é crucial, pois reflete a saúde pública, a qualidade dos serviços médicos e até mesmo o estilo de vida da população. Um país com alta expectativa de vida geralmente oferece condições de vida melhores para seus cidadãos. A educação é talvez o aspecto mais transformador. O IDH avalia o nível de escolaridade da população, desde a educação primária até a superior. Países com sistemas educacionais fortes tendem a ter populações mais preparadas para inovar e se adaptar a mudanças econômicas e tecnológicas. A educação não apenas melhora a vida individual, mas também propulsiona o desenvolvimento econômico de um país. É como plantar uma semente hoje para colher frutos no futuro. Para entender isso melhor, considere a Noruega, que consistentemente tem um dos mais altos IDHS do mundo. Esse país não é apenas rico em termos econômicos, mas também possui uma população saudável e bem educada. Isso mostra como uma abordagem equilibrada do desenvolvimento pode levar a uma sociedade mais justa e próspera. É um modelo que muitos países aspiram a alcançar. No entanto, é importante lembrar que o IDH também tem suas limitações. Ele não captura todas as nuances de bem-estar e desenvolvimento, como a qualidade ambiental ou a igualdade de gênero. Além disso, a métrica pode mascarar desigualdades internas significativas. Por exemplo, um país pode ter um IDH elevado, mas grandes disparidades regionais. Isso nos leva a questionar constantemente e melhorar os indicadores que usamos para medir o progresso humano. Agora, com uma compreensão mais profunda de como o IDH mede o desenvolvimento, podemos ver claramente os desafios que um país como o Brasil enfrenta. A diversidade de suas regiões e as disparidades econômicas
econômicas internas criam um cenário complexo, que vamos explorar em seguida. Desafios do Brasil. O Brasil é um país de contrastes impressionantes. Em um lado, temos regiões altamente desenvolvidas, como o Sudeste, com cidades modernas e infraestrutura avançada. Por outro lado, há áreas no Norte e Nordeste onde a pobreza extrema e a falta de serviços básicos são uma realidade diária. Essa disparidade regional é um dos maiores desafios para o desenvolvimento do país. A corrupção é outro obstáculo significativo. Casos de desvio de verbas públicas e má gestão são frequentes nas manchetes. Isso drena recursos que poderiam ser investidos em saúde, educação e infraestrutura. Quando o dinheiro público não é usado de maneira eficiente, o progresso fica comprometido. Para mudar essa realidade, é essencial que os cidadãos cobrem transparência e responsabilidade dos governantes. Apesar dessas dificuldades, o Brasil possui um enorme potencial. É rico em recursos naturais, tem uma população jovem e uma cultura empreendedora vibrante. No entanto, a burocracia pesada e o ambiente de negócios desafiador frequentemente atrapalham o crescimento das empresas e a atração de investimentos estrangeiros. Simplificar processos e tornar o ambiente mais favorável para negócios é crucial para desbloquear esse potencial. A educação também é um ponto crítico. Embora haja avanços, a qualidade da educação pública ainda deixa a desejar em muitas regiões. Investir em uma educação de qualidade desde a base pode transformar o futuro do país. Programas de formação de professores, infraestrutura escolar adequada e currículos modernos são passos importantes para melhorar o cenário educacional. Uma população bem educada é a chave para um desenvolvimento sustentável e inclusivo. Além disso, a infraestrutura é um aspecto que necessita de atenção. Estradas, portos e ferrovias em mais condições dificultam o transporte de mercadorias e aumentam os custos logísticos. Investir em infraestrutura não só melhora a eficiência econômica, mas também gera empregos e pode reduzir as disparidades regionais. Projetos de infraestrutura bem planejados são essenciais para integrar o país e promover o desenvolvimento regional equilibrado. A complexidade dos desafios do Brasil é inegável, mas a solução passa por ações coordenadas e sustentáveis. A corrupção deve ser combatida com rigor, a educação deve ser priorizada e a infraestrutura modernizada. Com essas bases, o país pode trilhar um caminho de crescimento robusto e inclusivo. E é exatamente essa questão da educação que exploraremos mais a fundo no próximo tópico: impacto da educação. A educação é, sem dúvida, a pedra angular do desenvolvimento econômico e social. No Brasil, a educação primária desempenha um papel crucial na formação das futuras gerações. Uma base sólida desde cedo é essencial para que as crianças desenvolvam habilidades básicas de leitura, escrita e matemática, que são fundamentais para qualquer progresso acadêmico futuro. Quando essas habilidades não são bem estabelecidas, o impacto negativo se propaga ao longo da vida do indivíduo. Investir na educação primária é investir no futuro. Escolas bem equipadas, professores capacitados e currículos atualizados são essenciais para criar um ambiente propício ao aprendizado. Por exemplo, programas de formação continuada para professores podem melhorar significativamente a qualidade do ensino. Além disso, parcerias com instituições privadas para equipar escolas com tecnologia moderna podem preparar os alunos para o mercado de trabalho do século XXI. Entretanto, a educação superior, embora importante, não tem o mesmo impacto imediato na produtividade. Muitas vezes, os diplomas universitários no Brasil não se traduzem em habilidades práticas que o mercado demanda. Isso cria um descompasso entre a formação acadêmica e as necessidades do setor produtivo. Por isso, é vital que as universidades adaptem seus currículos para incluir mais disciplinas práticas e estágios, que possam preparar melhor os estudantes para o mundo real. Além disso, programas de educação técnica e profissionalizante são extremamente valiosos. Eles oferecem uma alternativa eficaz para aqueles que não seguem o caminho universitário tradicional, proporcionando habilidades que são diretamente aplicáveis no mercado de trabalho. Um exemplo prático seria cursos de mecânica, eletricidade, programação, entre outros, que podem aumentar significativamente as chances de emprego e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Vale também destacar a importância da educação continuada ao longo da vida. Em um mundo em constante mudança, a aprendizagem não pode parar na juventude. Incentivar a população a continuar aprendendo e se atualizando é crucial. Plataformas online, cursos de curta duração e workshops podem ser ferramentas valiosas para manter os profissionais competitivos e atualizados com as novas tendências e tecnologias. Portanto, enquanto a educação superior tem seu lugar, é a educação primária e os programas de educação técnica que têm o maior impacto no desenvolvimento econômico imediato. Esses níveis educacionais são fundamentais para preparar uma força de trabalho capaz e resiliente, pronta para enfrentar os desafios do mercado global. E falando em mercado, no próximo tópico veremos como a liberdade econômica influencia o crescimento e o bem-estar das nações. Liberdade econômica. A liberdade econômica é um dos pilares mais importantes para o crescimento e a prosperidade de um país. Quando falamos de liberdade econômica, nos referimos à capacidade dos indivíduos de empreender, investir e trabalhar sem excessivas restrições governamentais. Países com maior liberdade econômica tendem a ser mais ricos e proporcionar uma melhor qualidade de vida para seus cidadãos. Exemplos claros disso são Hong Kong e Singapura, que, apesar de terem poucos recursos naturais, se destacam como potências econômicas. A liberdade
liberdade econômica envolve diversos aspectos, como a proteção dos direitos de propriedade, a ausência de corrupção, a liberdade para abrir e fechar negócios e um sistema legal eficiente. Quando as empresas operam em um ambiente livre de burocracia pesada e corrupção, elas têm mais chances de crescer e inovar. Isso, por sua vez, cria mais empregos e aumenta a renda da população. No Brasil, reduzir a burocracia e combater a corrupção são passos essenciais para aumentar a liberdade econômica. Outro ponto crucial é a regulação do mercado de trabalho. Mercados de trabalho flexíveis permitem que os trabalhadores se movam facilmente entre empregos, ajudando a adaptar a economia às mudanças tecnológicas e de mercado. Em contrapartida, mercados de trabalho rígidos podem dificultar essa adaptação, levando a desemprego e subemprego. Países com mercados de trabalho mais livres, como os Estados Unidos, geralmente têm taxas de desemprego mais baixas e maior dinamismo econômico. Os impostos também desempenham um papel importante na liberdade econômica. Altas taxas de impostos podem desincentivar o investimento e a inovação. Simplificar o sistema tributário e reduzir as alíquotas pode estimular o crescimento econômico. O Brasil, com sua complexa carga tributária, precisa de uma reforma urgente para tornar o ambiente de negócios mais atraente e competitivo. Menos impostos e regulamentos mais simples podem ser a chave para liberar o potencial econômico do país. Além disso, a abertura ao comércio internacional é vital. Países que se engajam no comércio global tendem a crescer mais rápido. Eles têm acesso a mercados maiores, tecnologias mais avançadas e uma gama mais ampla de bens e serviços. O Brasil, com sua vasta gama de produtos agrícolas e minerais, tem muito a ganhar ao aumentar sua participação no comércio internacional. Reduzir tarifas e barreiras comerciais pode impulsionar significativamente o crescimento econômico. Portanto, a liberdade econômica é fundamental para criar um ambiente onde a inovação e o crescimento possam florescer. Países que adotam políticas que promovem essa liberdade geralmente veem melhores resultados econômicos e sociais. A comparação com outras nações pode oferecer insights valiosos sobre o que funciona e o que não funciona em termos de políticas de desenvolvimento, como veremos no próximo tópico. Exemplos de países. Comparar o Brasil com outros países pode nos fornecer uma perspectiva valiosa sobre os desafios e as oportunidades que enfrentamos. A Argentina, por exemplo, é um caso interessante. Apesar de compartilhar muitas características com o Brasil, a Argentina enfrentou crises econômicas severas devido a políticas econômicas instáveis e inflação crônica. A falta de consistência nas políticas públicas e a corrupção são fatores que têm prejudicado o desenvolvimento do país. Maurício, uma pequena ilha no Oceano Índico, oferece um exemplo inspirador de como a boa governança pode transformar uma nação. Depois de alcançar a independência em 1968, Maurício implementou políticas favoráveis ao mercado, investiu fortemente na educação e diversificou sua economia. Hoje, é um dos países mais prósperos da África, com um IDH alto e uma economia robusta. Essa transformação mostra que, com as políticas certas, até países pequenos e com recursos limitados podem alcançar grande sucesso. O Brasil, com suas vastas riquezas naturais e uma população numerosa, tem um potencial enorme. No entanto, para alcançar o nível de desenvolvimento de países como Maurício, é essencial implementar reformas estruturais, simplificar a burocracia, combater a corrupção e investir em educação são passos fundamentais. A experiência de outros países mostra que essas mudanças podem ter um impacto profundo e duradouro no desenvolvimento econômico e social. Outro exemplo relevante é a Coreia do Sul. Após a Guerra da Coreia, o país estava devastado e era um dos mais pobres do mundo. Através de políticas de industrialização, investimento em educação e abertura ao comércio internacional, a Coreia do Sul transformou-se em uma das economias mais avançadas tecnologicamente do mundo. Este caso exemplifica como a determinação e as políticas eficazes podem mudar completamente a trajetória de um país. Comparar o Brasil com esses exemplos internacionais revela que não existe uma fórmula mágica para o desenvolvimento. Cada país precisa encontrar seu próprio caminho, adaptando as melhores práticas globais às suas realidades locais. No entanto, algumas lições são universais: a importância da educação, a necessidade de um ambiente econômico livre e a luta constante contra a corrupção e a má gestão pública. Esses são os alicerces sobre os quais um desenvolvimento sustentável pode ser construído. Esses exemplos internacionais nos fornecem uma perspectiva valiosa e nos lembram que, embora os desafios sejam grandes, eles não são insuperáveis. Com determinação e as políticas certas, o Brasil pode trilhar um caminho de crescimento sustentável e inclusivo. Agora, com todo esse conhecimento em mãos, vamos explorar por que o Brasil ainda não é considerado um país de primeiro mundo. Agora que você entendeu os principais desafios que o Brasil enfrenta, é hora de agir. Pense em como a educação, a luta contra a corrupção e a busca por maior liberdade econômica podem transformar nosso país. Cada pequena ação conta, seja cobrando transparência dos nossos líderes, investindo em sua própria educação ou apoiando iniciativas que promovam um ambiente de negócios mais justo e eficiente. Pergunte a si mesmo: o que eu posso fazer hoje para contribuir para um Brasil melhor? Será que posso me envolver mais na comunidade, ou talvez aprender algo novo que me torne um profissional mais preparado? A mudança começa com cada um de nós, e juntos podemos criar um futuro mais próspero. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal, dê um like e ative as notificações para continuar aprendendo sobre temas importantes
importantes para o desenvolvimento do Brasil. E não perca nosso último vídeo. Eu fiquei rico quando eu entendi isso, é Jeff Bezos. Vamos juntos transformar conhecimento em ação.